Mistério resolvido. Ter natureza pecaminosa não é pecado. Assim diz a lição da escola sabatina. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje eu convido você a pensar um pouquinho na discussão em relação à natureza pecaminosa de Cristo ou à natureza pecaminosa dos demais seres humanos, à luz da fonte de autoridade, né, da lição da escola sabatina, talvez aí um dos maiores instrumentos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem para unificar a sua compreensão teológica no mundo inteiro. Muita gente louva a escola sabatina no ponto de realmente colocar um tema espiritual único, né, nas mesas espirituais aí de todos os adventistas ou da maioria dos adventistas no mundo inteiro e etc. De maneira que esse realmente é um instrumento muito poderoso para unificar teologicamente a igreja e para fazer a igreja mais ou menos pensar e orar, meditar a respeito dos mesmos temas, mudando aí a cada trimestre a lição da escola sabatina, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqueles que me conhecem sabem que eu discuto essa questão toda do perfeccionismo, do pós-lapsarianismo, há muitos anos, né, na internet, na Igreja Adventista do Sétimo Dia e etc. Mas sempre tem aquela pessoa que acabou de te conhecer e aí no afã de te refutar, ela vai lá e troca os pés pelas mãos e usam aqueles argumentos de autoridade assim que provavelmente não deveriam usar. A última tentativa que foi feita em relação a mim aí, eu tenho gravado alguns vídeos sobre teologia da última geração, pós-lapsarianismo, perfeccionismo e etc. E aí um camarada veio nos comentários e colocou uma citação da escola sabatina do ano de 2014, a lição sobre a carta de Tiago. E ele diz assim, né? Nesta lição nós lemos o seguinte: Tiago separa a tentação do pecado, Tiago separa a tentação do pecado. Ter uma natureza pecaminosa não é pecado. No entanto, é pecado permitir que a natureza pecaminosa controle nossos pensamentos e dite nossas escolhas. Então, essa aí foi a citação da escola sabatina que foi trazida para o debate ali nos comentários dos meus vídeos. E a conclusão da pessoa, ela escreve embaixo dizendo assim: portanto, Jesus tomou a nossa natureza pecaminosa sim. Por isso não é pecado, porque isso não é pecado, né? Ok, bacana. Mas a gente tem que pensar algumas coisas com base nessa metodologia de trabalhar a questão. Primeiro de tudo, a lição da escola sabatina, nesse caso, a citação que foi trazida, não menciona a natureza pecaminosa de Cristo, né, a suposta natureza pecaminosa de Cristo. Então essa inferência, que esse trecho conduz à conclusão de que Cristo teve uma natureza pecaminosa, não é uma conclusão do autor da escola sabatina, mas do intérprete que pegou essa citação e concluiu isso em cima. Isso não é a mesma coisa, tá? Uma coisa é o que a lição diz, outra coisa é o que você imagina que a lição queira dizer nas suas implicações e etc. Segunda coisa, a lição da escola sabatina nesse caso está meditando em Tiago capítulo 1, versos 13 a 15, onde a Bíblia diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O texto é muito interessante, a gente pode fazer um sermão, isso aqui, uma tese em cima dessa ideia, muito bacana. De qualquer forma, o pressuposto do texto é que cada um tem uma cobiça que lhe atrai e seduz, e depois de haver concebido, ela vai amadurecendo, e aí ela vai ser consumada e gerar a morte. Ok? Tanto que todos nós somos sujeitos à morte, mortais, pecadores. Então eu não sei se o texto aqui dá margem para indicar alguém que não tenha uma própria cobiça que o atrai e seduz e que vai conduzir a esse fruto da morte, tá? Não creio que o texto abra margem para isso. De qualquer forma, o mesmo autor, a mesma carta de Tiago, no capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: ora,
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. E aqui, Tiago, ele reconhece que todo mundo erra em muitas coisas, né? Tropeça em muitas coisas. Então, Tiago não está defendendo um perfeccionismo que quem tem a natureza pecaminosa pode viver sem pecar, porque o pecado é simplesmente uma questão de separar a tentação do ato, então eu posso ser tentado, mas não fazer o ato, e a minha natureza não é pecado, e o pecado seria se eu permitisse a minha natureza ter o controle, mas se eu não permitir, eu não peco, e eu vivo sem pecar, e eu vou atingir a vida sem pecado. A lição da Escola Sabatina não faz essas conclusões de forma explícita no trecho no qual o nosso amigo ali está se apoiando. Então, vai com calma, até mesmo porque o próprio autor Tiago diz que nós erramos em muitas coisas, e essa é a minha teologia, espero que seja de vocês também, porque é o que a Bíblia diz. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, ok? Beleza. Outra coisa, se você quer estudar esse tema da natureza pecaminosa, obviamente a gente entende que um tema só é entendido quando a gente o avalia de forma ampla. Eu vou fazer um breve exercício com vocês aqui para vocês entenderem mais ou menos em que direção a gente deve caminhar para entender um tema. Por exemplo, então, foi usado um texto da lição da Escola Sabatina sobre natureza pecaminosa. Agora veja, esse foi o único texto que a lição da Escola Sabatina jamais falou sobre o tema da natureza pecaminosa? Não. E aí a gente tem que avaliar. Vamos ler então, por exemplo, um outro texto, também da lição da Escola Sabatina, que fala da natureza pecaminosa, também no ano de 2014. Olha que legal, hein? A lição era Cristo e sua lei, o dia 16 de maio de 2014, se quiser depois confirmar. Você pode ir lá buscar a lição da Escola Sabatina, tá bem? Aí eu vou dar uma lidinha para você numa citação da lição da Escola Sabatina em relação a este dia. E aí, o autor da lição diz o seguinte: muitos indivíduos bem-intencionados realçam a necessidade de alcançarmos a perfeição se quisermos entrar no reino. Infelizmente, os que abraçam essa ideia não apenas promovem a autossuficiência como chave para a salvação, mas ignoram a natureza pecaminosa do homem. Aí o autor continua depois dizendo assim: ainda mais preocupante é o desânimo que pode vir aos que estão constantemente olhando para si e para o seu desempenho, como forma de avaliar sua salvação. Quem está à altura da santidade de Deus e da sua lei? Nessa citação desta lição da Escola Sabatina, você percebe que nós não temos a mesma visão positiva da natureza pecaminosa que o nosso amigo conseguiu enxergar na lição de Tiago em relação ao capítulo 1, versos 13 a 15. Então, veja bem, o autor está criticando as pessoas que ficam realçando essa coisa que a gente tem que ser perfeito para alcançar o reino, e às vezes, né, e frequentemente, como é natural e implícito nessa teoria, acabam pregando a autossuficiência para a salvação. Eu vou parar de pecar, eu vou conseguir viver no tempo de angústia, eu vou estar preparado para o fechamento da porta da graça, eu vou vindicar o caráter de Deus, eu vou provar que Satanás estava errado, sou eu e mais eu. E também o autor da lição diz que quem age dessa forma ignora a natureza pecaminosa do homem. E ele pergunta: quem está à altura da lei de Deus? A implicação aqui é que a natureza pecaminosa precisa ser bem humilde e reconhecer que não está 100% à altura, né, da santidade de Deus e da lei de Deus. Uma dessas citações é melhor que a outra? Não, a que fala lá na carta de Tiago é melhor do que essa que fala aqui sobre Cristo e a sua lei. Não é dessa forma que a gente avalia as coisas. Então percebam, a gente tem que ver um mesmo tema de forma ampla para poder entender que essas coisas não são tão simples quanto parecem. Não basta você pegar uma citação da Escola Sabatina que aparentemente favorece a sua ideia e ignorar as outras citações da Escola Sabatina que vão contra a sua ideia.
Que mais? É da mesma forma quando a gente fala sobre Ellen White ou sobre a Bíblia, por exemplo. Algumas pessoas citam Medicina e Salvação, página 181. Cristo tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Olha aí, ó, pronto, acabou. Está decretado. A verdade é que Cristo tinha uma natureza pecaminosa igualzinha à minha e à sua natureza pecaminosa. Agora, quando você vai para Patriarcas e Profetas, página 373, Ellen White diz que a lei de Deus não poderia justificar o homem, porque na sua natureza pecaminosa o homem não a poderia guardar. O homem não está à altura da lei de Deus porque ele tem uma natureza pecaminosa, fraca, que frequentemente cede a alguma transgressão, alguma imperfeição, algum erro. Ok? Então não adianta você dizer, olha, aqui em Medicina e Salvação está escrito e acabou. Bom, aqui em Patriarcas e Profetas também está escrito e acabou. Então, se você quiser avaliar o tema, você tem que ver ele de uma forma ampla, não simplesmente pegando somente parte dos textos segundo ao seu bel prazer, segundo o seu entendimento e etc. Mesma coisa com a Bíblia. João 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Olha aí, ó, carne. Eu também sou de carne, você é de carne. Jesus tinha uma carne igual a de todo mundo. Lembra de Romanos capítulo 7. Na minha carne não habita bem nenhum. Jesus tinha uma carne assim? Não tinha bem nenhum na carne de Cristo? O mal que ele não queria fazer, ele fazia. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Era assim com Jesus? Não. Mas é assim com quem é feito de carne pecaminosa, nos termos de Romanos capítulo 7. Toda a humanidade. E Jesus nunca foi o homem de Romanos capítulo 7. Então qual que é a verdade? Esse termo natureza pecaminosa é um termo que tem múltiplos sentidos possíveis. Por exemplo, vamos pensar assim, o salário do pecado é a morte. Tudo que tem a ver com a morte tem a ver com pecado, ok? Então, fraquezas, doença, o próprio processo de envelhecimento tem a ver com esse processo de morte que começou com o pecado. Jesus passou por um processo de envelhecimento? Sim, ele foi criança, foi jovem, foi adulto, estava envelhecendo, morreu jovem. Mas se tivesse permanecido, teria ficado mais idoso. Então, ele sofreu consequências do pecado como, tipo assim, uma natureza pecaminosa? Sim, obviamente. Isso é o que a gente chama das fraquezas inocentes, né, da natureza pecaminosa. Essas fraquezas inocentes Jesus teve. Tanto para ele poder morrer, ele tinha que carregar essa natureza, entre aspas, pecaminosa. Assim, nós seres humanos também temos uma natureza carnal, em termos assim do corpo físico que envelhece, que adoece, que morre, uma natureza pecaminosa, sim. Também carregamos essas fraquezas inocentes do pecado. Agora, existem também aquilo que nós chamamos das fraquezas culposas da natureza pecaminosa. É a inclinação e o fato de que em algum momento o ser humano já cedeu a alguma malícia, alguma vaidade, alguma mentira, alguma coisa em relação à violência, enfim, inúmeros pecados. E essas fraquezas culposas Jesus nunca carregou. Uma violência, uma maldade, uma malícia, uma mentira, nenhuma, nem nunca. E todos nós, outros seres humanos além de Jesus, já carregamos essas fraquezas culposas da natureza pecaminosa. De maneira que qual que é a verdade? Jesus ele tinha uma natureza suficientemente igual à nossa, então pecaminosa, não tem problema, mas também Jesus teve uma natureza diferente da nossa para poder não ser um pecador como nós somos pecadores. Então Jesus, nesse caso, não teve natureza pecaminosa. Jesus nunca foi o homem de Romanos 7. Jesus nunca foi o homem de Patriarcas e Profetas, página 373. Jesus nunca foi o homem cuja natureza pecaminosa lhe fizesse estar abaixo da santidade ou da lei de Deus. Portanto, não dá para usar a lição da escola sabatina para rejeitar o entendimento de que o perfeccionismo pós-lapsariano é falso, porque indica que a natureza de Jesus era idêntica à nossa e nós podemos ser idênticos a ele, e essa não é a verdade nem na teoria e nem na prática.